Pai, Senhor, estamos aqui para o nosso encontro, será um encontro semanal, onde eu pretendo estar sempre trazendo assuntos pertinentes à lição da escola dominical, sempre durante a semana, estar trabalhando com a lição do domingo seguinte. Essa lição do número 7, de 15 de novembro de 2020, é a teologia de Bildade. Esse tema, ele chama atenção porque ele usa a teologia não é teologia bíblica, mas é uma teologia pessoal. E isso aqui é uma coisa interessante, a gente ter sempre em visão que, assim como em Bildade, todos nós temos a nossa teologia pessoal, a nossa forma de entender a teologia, a nossa forma de entender o agir de Deus. Então, apesar de a fala de Bildade estar na Bíblia, apesar da fala de Bildade possuir muitos assuntos que sejam pertinentes para nós, a gente não pode esquecer que é uma teologia pessoal de Bildade. Assim como foi no domingo passado, né, que falou sobre Elifaz, e na próxima vai falar de Zofar. É interessante que toda vez que a gente fala dos ismos, né, calvinismo, arminianismo, todos esses ismos que existem, todos eles vão falar da forma pessoal, da forma de enxergar. E às vezes eu acho interessante, né, porque quando o ismo é daquela pessoa comum, como a teologia é daquela pessoa normal, aquele membro da igreja normal, a nossa tendência é sempre não dar muito crédito. Mas quando a teologia pessoal é de alguém que já possui um nome na mídia, a chance dessa teologia ela dar certo, ela pegar, é muito grande. E a gente precisa tomar cuidado que a teologia que importa não é teologia de A, B ou C, mas é a teologia bíblica. É isso que nós precisamos buscar. No caso de Bildade, ele faz uma pergunta colocada para nós, né? A teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto? Por incrível que pareça, isso faz parte da teologia de muitos dos nossos irmãos que estão na nossa igreja. Muitos irmãos que estão espalhados aí pelas diversas igrejas evangélicas, seja ela Assembleia de Deus ou não, tem essa ideia de que toda vez que alguém sofre é porque existe algum pecado oculto. A própria teologia da prosperidade, ela passa nisso, quando muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando que a nossa vida material ela é um reflexo da nossa vida espiritual. Isso só pode existir na boca de alguém que nunca sequer leu o livro de Jó. O livro de Jó é uma ideia de que pode alguém ser servo de Deus, estar com a vida espiritual muito bem alicerçada e ainda assim passar por dificuldade em um momento de sofrimento. Bildade, ele vai ser uma voz que vai fazer coro com toda essa gente que achava, né, que Bildade, sendo tradicionalista, sendo preso a uma tradição, ele achava que Jó ele teria também que se curvar a essa tradição. Muitas das vezes nós temos a ideia, como protestante, nós falamos que a tradição ela tem um papel secundário na nossa vida espiritual, porque nós seguimos a palavra de Deus, conforme foi o sola escritura, foi dado como o cinco sola da reforma protestante. Mas a gente sabe que muitas das vezes nas igrejas locais, nas denominações, a tradição ela vai ganhando uma força e muitas das vezes ela quer tomar, ela quer flertar com o lugar que pertence à palavra de Deus. Isso não é diferente. Quantas das vezes nós temos visto pessoas que trabalham com jargões, dizem coisas que estariam dito na Bíblia que a Bíblia não diz. Existe muita gente que quando fala assim, não, eu sigo aquilo que a Bíblia diz, na verdade ele segue aquilo que ele acha que a Bíblia diz ou aquilo que a denominação dele diz que a Bíblia diz. Na verdade, muitas são as pessoas que fazem a sua teologia no lugar da teologia bíblica. E muitos são aqueles que andam por aí se colocando como um guardião da palavra de Deus e sequer nunca leu, ao menos uma vezinha,
a palavra de Deus. Então, a teologia pessoal, ela no fundo, ela não tem algo de ruim, ela não é totalmente descartável. Muitas das vezes, nós vamos ver que existem pessoas que possuem uma teologia pessoal, que possuem alguns itens, algumas formas de pensar que são bíblicas, que são corretas, mas, às vezes, ela não encerra, ela não consegue contemplar a teologia como um todo. É interessante que nós vamos ver no decorrer do comentário que Bildade, ele tinha uma visão correta, o modo de ver dele era correto, mas a aplicação que ele estava fazendo estava errada, porque ele não conseguia, devido ao seu olhar limitado humano, ter uma visão do todo daquilo que acontecia com Jó. Então, a teologia pessoal, ela pode muitas das vezes até ter algumas coisas que sejam corretas, mas muitas das vezes elas não refletem aquilo que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes nós temos visto os pais com os filhos que estão desviados e as pessoas falam assim, não, porque a Bíblia fala assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Bem, partindo do princípio que esse texto ele está colocado ainda numa época onde o que imperava era a lei e não a graça, a salvação era baseada por obra e não por fé. As pessoas faziam ou não faziam, e essa tentativa de viver o mais próximo da lei possível é que lhe garantia uma posição de justiça diante de Deus. Na graça não é assim. Na graça nós somos salvos, não é por obra, é pela graça, por intermédio da fé. Então, na graça, a gente pode ter uma vida muito corretinha, mas se não tiver fé, essa vida correta não serve para nada. Também, a pessoa pode muitas das vezes ter uma vida que não é lá aquilo que a gente espera, mas essa pessoa, ela tem uma fé. E vale aqui dizer que não é porque o ser humano tem fé que ele vai ter uma vida isenta de problemas. Todos nós pecamos, todos nós temos os nossos erros. E assim, mesmo que nós tenhamos fé, nós temos também os nossos momentos de fraqueza, e muitas das vezes nós cometemos nossos erros. Então, falar que o filho está desviado, fora da igreja, porque os pais não ensinaram, é complicado. Até porque você ensina a pessoa a não roubar, não matar, ensina ele a ir ao culto, ensina ele a dizimar, você ensina ele a dar oferta, você ensina ele a viver uma vida de crente. Mas você não ensina ninguém a ter Jesus como Salvador. Isso é uma questão de fé. E os filhos precisam ser ganhos para Jesus como qualquer outra pessoa que existe no mundo. Ele precisa ser evangelizado e precisa ser levado não apenas a ter uma vida moral correta, mas também a ter uma vida de fé. E ele só estará diante de Deus firme se os pais conseguirem ganhá-los para Jesus e fazer com que eles tenham uma vida de fé. Isso se torna muito complicado quando os próprios pais estão na igreja simplesmente porque também, por sua vez, foram ensinados a estar na igreja, foram ensinados a cultuar, foram ensinados a dizimar, foram ensinados a viver uma vida dentro da igreja, mas que muitas das vezes eles mesmos não acreditam naquilo que eles falam, naquilo que eles pregam, naquilo que eles vivem. Resultado, se eles não creem, como farão os filhos crer? Então, não é porque os pais não ensinaram, porque ninguém ensina ninguém a crer em Jesus. As pessoas precisam ser ganhas. Muitas das vezes nós escutamos isso, mas isso nada passa além de uma teologia pessoal. Apesar de estar escrito na Bíblia que ensina o menino no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele, porém a aplicabilidade desse texto não se aplica ao fato da pessoa estar ou não na igreja. Compliquei, né? No primeiro conversa nossa, eu já compliquei. Mas, vamos lá. A verdade prática, ela fala que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Isso aqui seria algo para ser repetido
em todas as nossas equipes de visitação de nossas igrejas. Quantas das vezes temos visto pessoas que vão visitar, mas a primeira ideia é tentar fazer com que o doente, o enfermo, seja ele crente ou não, ele está passando por isso por causa de algum erro, por causa de algum pecado oculto. Isso não é realidade. Eu já tive pessoas cujos pais, já avançados de idade, já bem idosos, passando por enfermidades, na qual Deus estava já preparando para levar, porque todos nós, um dia, deixaremos esse mundo. Um vai ser por um ataque cardíaco, outro vai ser porque foi atropelado, e outros porque vão ficar com alguma enfermidade que vai debilitando de pouco a pouco, até que chega o momento que ele morre, que é o final de todos nós, se Jesus não vier nos buscar. Mas, mesmo assim, existem pessoas que estão aí achando que o irmãozinho ele está doente, ele está enfermo, porque ele está passando por um pecado oculto. É uma coisa interessante que, não raro, quem fala essas coisas, ele mesmo não vive uma vida lá tão boa que lhe dê o aval para que ele seja juiz de alguma coisa, ainda mais dos seus irmãos. Cabe um recado, a Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio? Isso é um problema sério para nós. Não vou falar dessa vez da leitura bíblica diária, porque ela repete o que está na leitura bíblica em classe. São versículos tirados da leitura bíblica em classe. Então eu vou chamar apenas a atenção de algumas coisas. Jó, capítulo 8, versos 3 e 4, ele aqui coloca uma ideia de que se existe algum pecado, se existe alguma coisa errada, Deus precisa julgar, Deus precisa pesar a mão. Cabe lembrar que esse aqui, Bildade, ele não está completamente fora daquilo que a Bíblia dá a intenção. Quando a gente pega a Bíblia e lemos ali o livro de Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, quando nós vemos Eclesiastes 9:2, quando nós vemos o próprio Salmo 73, muitas das vezes a primeira ideia é de que realmente quem está diante de Deus não passa por problemas. Se está passando por problemas, é porque existe algum pecado oculto. Mas, quando nós olhamos Jó, nós vamos ver que não é bem assim que a coisa funciona. Mas, Bildade, ele achava que, por causa da morte dos filhos de Jó, eles morrem porque eles teriam algum pecado oculto e, por isso, Deus estaria pesando a mão. Ou seja, ele diz o seguinte: a justiça de Deus, ela vai exigir que toda vez que alguém peque, sofra. E essa mesma justiça, em contrapartida, ela exige que se existe sofrimento, tem que haver pecado, tem que haver um erro. Então, essa é a ideia que ele está falando aqui, Bildade, em Jó capítulo 8, versos 3 e 4. No capítulo 18, no verso 3, ele vai ter a ideia de que Jó, ele era um homem que gostava de ser o doutrinador, aquele que dos seus amigos, com os seus conterrâneos, com os seus contemporâneos estavam passando por alguma dificuldade ou tinha algum problema, ele era aquela pessoa que se interferia para ajudar, e que muitas das vezes ele mesmo fez com que aquelas pessoas que tinham uma vida errada viessem a ter um entendimento do erro que eles estavam cometendo. Mas agora que ele faz, Bildade e Zofar estão interpelando Jó, Jó recusa-se a aceitar aquele remédio que ele tantas das vezes ele receitou para os outros. Por isso que ele fala: somos tratados animais, antes, como você falava, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa, removerá-se as rochas do seu lugar. Ou seja, as coisas elas foram feitas de uma maneira, durante muito tempo, a tradição ela tem algo,
E muitas das vezes a tradição é porque nós vemos determinadas coisas acontecendo e achamos que dá a entender isso. Vou dar um exemplo. O livro de Eclesiastes, ele diz que todas as coisas acontecem igualmente a todos. Mesma coisa que acontece àquele que sacrifica, àquele que não sacrifica. O que acontece àquele que é fiel e àquele que não é fiel. Aquele que é sábio e aquele que é tolo. Os mesmos males acontecem a todos. Eclesiastes chega inclusive a dizer que não existe diferença. Assim como um animal, ele, quando chega a hora, ele morre e não sabe para onde vai, da mesma forma acontece com o homem. Mas a gente não pode esquecer que o Eclesiastes está falando daquele que se vê com a ótica humana. Por isso que ele está se falando daquilo que ele viu debaixo do sol. Ele não está falando com uma ótica elevada. Porque nós sabemos que apesar que todo ser humano morre, mas após a morte, uns vão para o descanso, uns vão para o paraíso e outros vão para o tormento. Ou seja, não é a morte o lugar igual para todos. Ok? Ainda no capítulo 25 de Jó, ele vai falar para nós e ele vai reforçar aquilo que foi dito por Elifaz já anteriormente. E é interessante que esse capítulo de Jó 25 é a fala de Bildade que encerra o término da fala do primeiro grupo das falas dos amigos. A partir do capítulo 26, quem vai falar é Jó, e Eliú será um outro amigo que até agora estava calado, mas que também vai começar a interpelar Jó. Então, o capítulo 25 é o término daquilo que ia sido dito, aquilo que havia falado, da fala dos amigos de Jó. Nos objetivos específicos, ele fala que é destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Ou seja, quando Bildade falava que o pecado é mau e Deus é santo, ele afirmava também que fora de Deus não existe perfeição. Então, isso é algo que ele estava falando e que nisso ele estava correto de pensar, ele estava correto de enxergar. Ele fala também de explicar a concepção de Bildade que associa ao pecado a quebra da moralidade religiosa. Vê que ele não está falando da posição diante de Deus, mas ele está falando da moralidade religiosa, da prática religiosa. Aqui a gente precisa trabalhar com o termo de espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade é algo que todo mundo tem. É a forma como nós temos de lidar com aquilo que é espiritual. Religiosidade é a forma como essa espiritualidade ela é manifesta. Ou seja, não tem como alguém ser espiritual sem ser religioso. Por quê? A forma como nós lidamos com aquilo que é espiritual é manifesto nos ritos, nas práticas, nas ações da nossa vivência dentro da religiosidade que nós praticamos. Assim, a espiritualidade ela exige uma conversão. Essa conversão é quando alguém vai lá, decide aceitar Jesus, estende a mão, dependendo da igreja que for, ou a igreja ora, e a partir daquele momento aquela pessoa ela se converte e passa a ser reconhecida como um membro da comunidade cristã daquela localidade. Mas o ato religioso que vai exigir isso é o batismo. É por meio do batismo que a prática religiosa vai dar sinal do que aconteceu na espiritualidade, que foi a conversão. Ou seja, não tem como você ser espiritual sem ser religioso, mas o retorno ele é possível. Pode muitas das vezes as pessoas ser religiosas sem ser espirituais. São aquelas pessoas que fazem simplesmente por fazer, sem ter a mínima necessidade de envolvimento com o mundo espiritual. Ou seja, alguém pode ir na igreja de batismo, pode tomar um banho de piscina e nem por isso a pessoa realmente teve uma experiência de conversão. A argumentação de Bildade que contrapõe a pequenez humana com a grandeza de Deus. Sim, o homem ele é pequeno e não adianta o homem tentar entender Deus, entender o agir de Deus, a forma de Deus pensar, porque Deus ele vai ser sempre grande, vai ser sempre imenso, ele vai ser sempre eterno, ele vai ser sempre
maior do que nós. Deus é eterno, nós somos temporários, nós somos passageiros. Deus é limitado, nós somos limitados. Deus é infinito, nós extremamente infinito. Então, quando nós falamos sobre isso, nós vamos dizer que o homem, ele realmente é muito pequeno em relação à grandeza de Deus. Na introdução, interagindo com o professor, diz que Deus é reto e justo. Isso aqui é algo que muitas das vezes é-nos difícil quando nós queremos agir a racionalidade de Deus em relação à nossa racionalidade, e muitas das vezes parece que Deus ele está sendo injusto, quando na verdade Deus ele é sempre justo. Tudo que Deus faz é bom. Ele também é santo, né? Porque nele não existe nada que possa macular a sua realidade. Deus ele é a própria expressão da santidade, porque se ser santo é ser separado, a transcendência de Deus em relação à criação exige que ele seja alguém santo em relação a essa própria criação. Ele diz aqui que nesta lição veremos a contraposição de Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. Sim, é correta. Constatamos ela ao longo de toda a Escritura. Isso aqui é uma realidade. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos que Deus é santo e que ele não pode compactuar com o pecado. Entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó. O livro de Jó deixa claro que não. O problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade o acusasse, estava certo de que não havia nada a esconder. Jó, ele sabia que não tinha nada a esconder, porque ele estava em paz com a sua própria consciência. Diz aqui a introdução, chama-nos a atenção para veremos nessa lição estudaremos a teologia no segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado de Jó. A gente já falou sobre isso aqui em cima no contato inicial. Também vai dizer que a moralidade rígida, fundamentada por meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Acredite, toda religião tem isso, toda denominação tem isso. E mais, quanto mais legalista for uma denominação, mais séria é essa característica, mais forte é a tendência dela querer viver uma moralidade rígida baseada em seus preceitos religiosos e não por princípios espirituais, inclusive por princípios bíblicos. No título 1, o pecado em contraste com o caráter justo de Deus, chama minha atenção que a teologia de Bildade possui semelhança com a de seu amigo Elifaz. Isso aqui era uma realidade. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, ou seja, para ele, aquilo que acontecia com Jó era fruto de pecado, sendo que esse pecado ele não poderia ser justificado. Por quê? Se Deus ele é santo e ele exige que o pecado seja julgado e que o pecador ele pague a sua penitência pelo seu pecado, quando Jó diz que ele não cometia pecado, ele afrontava, na visão de Bildade, a santidade de Deus, porque ele achava o seguinte: você está dizendo que Deus está te fazendo passar por um sofrimento, por uma dor, sem que você tenha pecado, ou seja, você está sendo alguém que está se levantando de uma forma mais justa, mais santa do que Deus.
Deus, segundo ele faz, não era injusto. Então, Jó tinha que reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Ou seja, Jó, você está aí sofrendo demais. Aceita, reconhece o pecado. Essa teologia de humildade pode ser classificada em duas esferas, né? A dos homens maus e a dos bons. Ou seja, existem os homens bons e os homens maus. Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que se alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente o favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, na visão dele, era só Jó reconhecer o pecado que Jó poderia novamente desfrutar do favor de Deus. É uma compreensão limitada da natureza de Deus. Acredite, 90% das igrejas legalistas possuem uma visão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Aqui, realmente, Bildade, ele tem essa visão incompleta. Muitas das vezes a gente não entende a forma de operar da graça e da misericórdia de Deus. Deus opera com o ser humano em graça e em misericórdia. Mas a nossa visão legalista, muitas das vezes, não nos permite entendermos essa graça, não nos permite entender essa forma de pensar que a graça ela tem para nós. Diz aqui, Jó, ele deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Ou seja, como se nós tivéssemos a obrigação de mostrar para A, B ou C se nós somos ou não alguém servo de Deus. É interessante que só existem duas pessoas que conhecem a nossa situação diante de Deus. Primeiro, é Deus. Não tem como nós enganarmos a Ele. Segundo, é nós mesmos. Nós sabemos como é que está a nossa condição diante de Deus. Fora disso, todos aqueles que estão ao nosso redor correm um risco tremendo de ter uma visão deturpada da nossa condição diante de Deus. Existem pessoas que a gente acha que é santo demais e que na verdade de santo não tem nada. E existem aquelas pessoas que a gente acha que é profano, mas que na verdade são servos de Deus, sim. É aquela questão do fariseu e do publicano quando forem orar. Talvez que alguém de fora estivesse dizendo que o publicano é um pecador perdido e que o fariseu, esse sim, é o modelo de servo de Deus. Mas Deus, que estava do outro lado e que via o coração e as atitudes, sabia que na verdade não era bem assim que as coisas aconteciam. Ele diz também que essa teologia de humildade é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus, como se a gente pudesse achar uma forma de merecer. Acredite, quando eu era pequeno, eu vi muita pecinha de Natal, onde o anjo ficava lá e chegava a alminha que tinha morrido e falava assim: o que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo, e no final as pessoas eram mandadas para o inferno ou entravam baseado naquilo que eles fizeram. Claro, esse evangelho não é o evangelho bíblico, porque é uma salvação baseada em obra e não uma salvação baseada em fé. A mesma coisa era aquelas revelações divinas da gavetinha no céu com os cabelos cortados das irmãs. Ninguém vai entrar no céu ou deixar de entrar porque cortou ou não o cabelo. Isso é algo que já não cabe mais na teologia bíblica. Ela já não aceita, ela já não suporta esse tipo de entendimento. Isso é puro legalismo, é pura meritocracia humana. É a gente achar que alguém vai chegar lá no céu e vai dizer assim: abre a porta porque eu tenho direito de entrar no céu. Duas coisas. A Bíblia diz que as nossas melhores obras de Deus, as nossas melhores obras estão diante de Deus como trapo de imundícia. E Jesus, ele reforça uma ideia bem parecida quando ele diz que tudo aquilo que a gente faz, depois de ter feito tudo, somos servos inúteis porque só fizemos aquilo que foi chamado. Se as nossas melhores obras são trapo de imundícia, eu nem vou explicar o que é isso, porque eu não quero espantar vocês logo no nosso primeiro bate-papo. E segundo,
quando ele diz que nós somos servos inúteis, mesmo fazendo tudo, como alguém acha que ainda vai entrar no céu porque tem direito? O nosso direito de entrar no céu ele foi conquistado pela morte de Jesus no Calvário. Se o nosso pecado foi lançado sobre ele, a justiça dele também foi lançada sobre nós. E hoje nós somos justificados e vivemos a justiça, não é porque nós temos uma forma de agir justa, mas porque Jesus foi justo. E essa justiça dele, ela é dada, ela é colocada sobre nós. Então, não existe essa condição de método. Logo, o enfoque de Biltag não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente pergunta assim, quem tem certeza que está salvo? Aí as pessoas começam a titubear. Quem entende que está salvo pelo sacrifício da cruz, ele levanta a mão e fala assim, eu estou salvo e eu tenho certeza da salvação, e ele está mesmo. Agora, quem olha para os seus méritos e acha que não vai entrar no céu por causa dos seus méritos, ele tirou a salvação da base que é Cristo e colocou a base no seu próprio modo de agir, o seu próprio modo de pensar. Logo assim, essa pessoa, ela não consegue entender a graça de Cristo, não consegue ter fé no sacrifício de Cristo, e por isso ela não tem certeza da salvação. E por não ter certeza da salvação, realmente não está salva, ok? Porque a salvação, ela exige fé. Fé em quê? No sacrifício de Jesus, como aquilo que risca toda a dívida que existia em nós. Jó pergunta, né? É interessante, né? Aqui, Jó ele vai perguntar como se justificaria o homem para com Deus. Isso aqui é uma pergunta que todo esse texto que está aqui no item 3, ele já começa a apontar para a doutrina da justificação em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer aqui que Jó, ele está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. E isso é uma realidade. Ninguém vai se aproximar de Deus porque é bonzinho demais, ou porque é justo demais, ou porque é certinho demais. Jesus vai voltar e vai buscar aquele que estiver pronto. Se acha, irmão, que esse pronto está sem pecado, esse trem, ele vai subir vazio. Porque não há ninguém que peque. É só dar uma olhadinha lá nos 4 primeiros capítulos de Romanos, que você vai ver que não existe ninguém que esteja livre de pecado. Mesmo aquele servo do Senhor, mesmo aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele é pecador arrependido, ele é pecador transformado, pecador renovado, pecador. Ele é pecador. Diz aqui também que dessa forma, né, a autopurificação não passava de presunção. Eu sei, irmãos, que existe uma modinha de autoajuda falando que a força que está dentro de você, que a capacidade que existe em você, olha, desculpe, a capacidade é Cristo. E essa capacidade, ela só vai estar dentro de você se Cristo estiver habitando dentro de você. E nós mesmos, nós não podemos nada. A Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem nada podeis fazer. Essa ainda é uma realidade da Bíblia para nós. A linguagem do texto ela é poética, mas afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. A linguagem é poética, mas ela afirma de maneira objetiva uma doutrina. Deus é santo e o homem é pecador. Apesar de estar colocado na fala de Bildade, mas esse aspecto é correto. Deus é santo e Jó é um pecador. É interessante, né, que quando a gente vê o Magnificat, o cântico que Maria ela vai recitar quando ela recebe a notícia de que estava à espera de Cristo, à espera do Messias, ela diz que a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. E é interessante, né, que se existe alguém que se destacou no meio dessa humanidade toda, eu posso dizer que é Maria. A Bíblia diz que na salvação de
Isabel, ela seria bem-aventurada. Mas ela precisou de um Salvador. Se Maria precisou de um Salvador, ainda mais nós. Eu precisei de um Salvador. Você que está me ouvindo precisou de um Salvador. Pedro precisou de um Salvador. Paulo precisou de um Salvador. Davi precisou de um Salvador. Moisés precisou de um Salvador. Ou seja, todo ser humano, independente de quem seja, ele vai precisar, ele vai necessitar de um Salvador. Aí existe a pergunta: é verdade então que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó diziam sim, mas Jó não. Jó sabia que ele estava passando por um problema e que ele não tinha pecado. Aqui vale também um alerta para você, meu irmão. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma luta, se você está passando por causa de um pecado, você sabe que está passando por pecado, você sabe qual é o pecado e você sabe aonde Deus espera que você venha se arrepender. Mas se você não sabe, não adianta você achar que Deus é aquele torturador que fica fazendo você passar por luta, por sofrimento, até você descobrir o que está de errado e possa se consertar, porque não é assim que Deus funciona. E saiba, pode ser sim que você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, e que você não esteja necessariamente em um pecado de natureza pessoal. Diz aqui que Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Então, antes dessa conversa, eu já tinha dito que Jó, ele não havia pecado. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado. E esse é o caso de Jó, é o caso de muitos irmãos que estão enfermos em nossa igreja, e também pode ser o teu caso, o caso de você, meu irmão, que está passando por uma luta, que está passando por alguma dificuldade. No título 2, o pecado visto como a quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Ele diz aqui que Bildad está comprometido com a defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Nem sempre aquilo que a gente acredita ser certo realmente está. É interessante que quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, nossos pais dizem que devemos adorar neste monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém. É interessante que Jesus vai dizer que aquilo que ela recebeu dos pais não era correto, ou seja, eles adoravam aquilo que eles não conheciam. A salvação realmente vinha dos judeus. Mas Jesus vai dizer que apesar dos judeus estarem fazendo as coisas conforme eles receberam de Deus, ainda assim isso ia mudar. Porque a partir daquele momento, mesmo que eles estivessem corretos, mas a verdadeira adoração, ela haveria de ser feita em espírito e em verdade e não baseado neste ou naquele local. Diz aqui também que, todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildad, mas simplesmente de um moralismo fundamentado por uma tradição. É muito complicado. A reforma ela foi para que tirar da igreja de Cristo a força da tradição como um instrumento de fé, como um instrumento de fundamentar atitudes, regras, feitos, mas muitas das vezes a gente tira a palavra tradição, colocamos a palavra costume e aí queremos que as pessoas se tornem tão escravas dos nossos costumes como era escravo da tradição antes da reforma. Precisamos tomar cuidado com isso. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. O que muitas das vezes a gente faz? A gente pega o tecido velho e vai botando remendo novo. Ou seja, a gente pega aquilo que tradicionalmente é feito e nós vamos colocando aqui os nossos pontos de vista pessoais naquilo que já é feito há tanto tempo e no final vamos pegando aquilo que já não servia para nada e ainda vamos aumentando a ruptura, aumentando ainda o estrago que aquilo pode fazer, ok? Mas muito cuidado, nós precisamos ter com os nossos pressupostos teológicos.
Isso também faz parte dos nossos preconceitos, da nossa forma de enxergar determinadas coisas que nem sempre correspondem à verdade. Diz aqui também que para ele, né, ele continua aqui dizendo, para ele, a desgraça sofrida por Jó ocorrendo por causa da quebra da moralidade estabelecida, não é da lei de Deus, é para a moralidade que a tradição, o costume havia dito como salvo. O entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Oh, meu Deus, quanto a gente já ouviu falar disso até mesmo nas igrejas, né? Dar legalidade ao diabo. Bobagem. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. É aquelas pessoas que falam, né, das nossas leis espirituais que regem a nossa vida, e muitas das vezes essas ideias não estão muito diferentes. São as Bildades do nosso dia a dia. Também nós vamos ver aqui que no seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se à raiz de uma árvore que foram cortadas, né, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. É interessante que a parábola do rico Lázaro joga isso por terra. Talvez alguém podia achar que um dia Lázaro seria curado e que deixaria de ser mendigo, e que o rico ficaria doente e que um dia perderia a sua riqueza. E não foi isso que aconteceu. Jó, servo de Deus, fiel, morreu mendigo e com o corpo coberto de chagas. E o rico, ímpio, morreu rico, com saúde e que recebeu uma bela pompa quando ele foi morto. Mas, depois que ambos morreram, aí se viu a diferença. Enquanto o mendigo com corpo de chagas foi receber descanso em Deus, aquele que era ímpio, mesmo rico, ele foi ser tormentado. Tá ok? Nesse texto do capítulo 3, nós vamos ver que existe aqui um lançamento da teologia da cruz. É uma antevisão do que Jesus ele haveria de falar, ele haveria de fazer em relação ao nosso pecado por intermédio da cruz. Ele aqui, diante das acusações dos seus amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar, e ele quer abandonar a instância humana e apelar para um mediador, um redentor que defenderá a sua causa. Nós temos esse redentor que é Cristo. Jó, ele clama por esse redentor, ele pede a ajuda desse redentor, e nós sabemos que esse redentor, ele realmente existe. Esse redentor é Jesus. Ele não quer mais se defender, ao invés disso apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Isso é feito pelo Senhor. Por isso que ele diz, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Os primeiros líderes da igreja, né, eles entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, da qual ele participará. O patriarca queria que a intercessão desse justo, imparcial, eficiente e mediador. É o que nós esperamos um dia entrar no céu. Não porque eu faça alguma coisa certa ou errada, não, mas porque eu acredito no sangue de Jesus Cristo que me limpa de todo o pecado. Então nós somos justificados porque Ele, o Senhor, foi justo. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso é feito para exaltar a Deus e rebaixar Jó. Essa é a finalidade. Querer terminar de abater aquele Jó que, na visão de Bildade, se mostrava cada vez mais arrogante, cada vez mais orgulhoso, senhor de si.
Não há de como negar de que, ao longo desse debate entre Jó e seu amigo, esgotou o poder argumentativo de Bildade. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Quando as pessoas perdem o poder de argumentar, geralmente elas perdem a paciência. Temos visto isso muitas vezes no mundo por aí, né? A gente sabe que a gente ganhou a discussão quando as pessoas perdem a paciência e começam a utilizar o famoso recurso ad hominem ofensivos. Quer dizer, como eu não tenho uma forma de rebater a veracidade da ideia que está apresentada, eu começo com a tentativa de desqualificar a pessoa, como se uma coisa tivesse a ver com outra. Duas coisas precisamos tomar cuidado. Primeiro, que Deus usou a jumenta, e Deus pode até usar pedras. Então, nós não podemos ter a noção de que Deus ele não usa alguém que aos nossos olhos parece não ser muito qualificado para nos ensinar. Isso aí é algo que a gente precisa tomar cuidado. A Bíblia manda a gente julgar a profecia e não o profeta. Muitas das vezes, né, quando alguém fala, a gente fala assim, não, isso é verdade porque fulano falou, isso não é verdade porque quem disse foi aquele beltraninho ali. Isso é uma coisa perigosa. Nós precisamos analisar, não é quem fala, e sim aquilo que está sendo dito à luz das Escrituras. Existem pessoas que às vezes aos nossos olhos não têm qualificação nenhuma, são verdadeiras jumentas, e Deus pode usá-las para falar com os sacerdotes, com o profeta, com o vidente. E muitas das vezes nós nos achamos videntes e não queremos ouvir a jumenta falar, porque nós achamos que ela não tem qualificação para falar conosco. Precisamos tomar cuidado com esse sentimento, com esse pensamento que pode nos impedir de entender a verdade de Deus. Diz aqui que Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Ou seja, ele coloca Deus tão distante que ele não pode ouvir, ele não pode sentir o pecador. Da mesma forma, ele pega a criatura e diminui ela tanta como um ser que não pode ser contemplado pelo Criador. A Bíblia diz, né, quem é o Filho do Homem para que o Senhor o veja, para que o Senhor o contemple, para que o Senhor o abençoe. Isso aí é uma realidade. Apesar de nós sermos infinitamente pequenos, o Senhor ele tem cuidado de nós. O Senhor ele tem nos abençoado, ele tem nos mantido. Ele olha as nossas lágrimas, as nossas aflições, ele olha as lágrimas que caem nos nossos olhos. O Deus defendido por ele, então, não é o revelado na Bíblia. Isso aqui é uma coisa interessante. Muitas das vezes as pessoas creem num Deus que não é o Deus da Bíblia, ou seja, um ídolo. Não é o ídolo daquela estátua que nós estamos olhando e nos dobrando por ela, mas é um ídolo que a nossa mente criou e faz com que nós venhamos a ter esse personagem no lugar do Deus verdadeiro, que é o Deus que unicamente a Bíblia pode nos apresentar. Tá ok? Deus ele é onipotente, mas não ausente, né? Diz aqui, Jó, ele não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não pode vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso. Deus não deve ser visto apenas por sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, soberano, mas até quando ele disciplina, até quando ele pesa a mão na vida de alguém, é porque ele faz com amor. É como um pai que corrige, um pai que ensina ao seu filho. Nenhum pai bate no seu filho porque quer, ele bate para ensinar. E a palmadinha, às vezes, é uma palmada também por amor. Eu sei que no mundo hoje complicado, né, onde se
fala tão contrário do que é a correção das nossas crianças, mas Deus ele também nos corrige, assim como o pai corrige os filhos. E muitas das vezes é necessário que nós venhamos a falar com nossos filhos de uma maneira mais ríspida, de uma maneira mais firme. Muitas das vezes nós podemos pegar os nossos filhos e colocar ele de castigo. Precisamos colocar ele lá no cantinho do pensamento, onde vai pensar naquilo que ele fez de certo ou aquilo que ele fez de errado. Isso daí é importante. E Deus também, muitas das vezes, nos coloca nesse cantinho do castigo para que a gente possa refletir melhor sobre as nossas ações. O Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso, sim. Esse aqui é algo interessante. A criação ela vai mostrar um Deus que é poderoso, um Deus que é glorioso, um Deus que tem capacidade de criar. Mas só a queda humana e na redenção deste homem caído é que a graça, a misericórdia de Deus pode ser manifesta. Temos que tomar cuidado no momento de sofrimento de não mancharmos a idade de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Quando alguém sofre, precisamos tomar cuidado para que a gente não venha exaltar muito a mão pesada de Deus e não venhamos a nos esquecer do amor de Deus. Eu gostei dessa conclusão, porque nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Não é aquilo que a Bíblia dizia, a lei pregava ou aquilo que ele recebera de Deus, mas é a sua forma pessoal de ver. E temos muita gente em cima dos púlpitos falando de crenças pessoais. Nós precisamos tomar cuidado. Não existe nenhum problema que algum pastor ou alguma igreja tenha práticas que não sejam necessariamente bíblicas, mas que sejam um modo de ver pessoal. Mas ele não pode apresentar a sua visão pessoal como se ela seja ou como se ela fosse uma visão bíblica. É preciso que ele deixe bem claro o que é visão pessoal e o que é visão bíblica. Assim, diz assim, ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Cuidado, a gente pode estar empurrando os nossos irmãos em nome de um costume simplesmente ao moralismo religioso que não tem nenhum poder, que não tem nenhuma serventia para a nossa vida espiritual. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Isso aqui é uma coisa interessante, porque realmente a distância entre o Criador e a criatura é muito grande. E não tem como a criatura ir ao Criador. Por isso é necessário que o Criador ele se revele, ele venha à criatura, para que aí sim a criatura possa desfrutar do entendimento, da comunhão com esse Criador. Bem, esse foi aí o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira conversa a respeito da Bíblia, a respeito da lição. Espero que vocês gostem. Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui no comentário, vocês colocam, eu não vou ter nenhum problema em acrescentar ou ampliar aquilo que foi dito, aquilo que eu coloquei aqui entre nós, até porque muitas das vezes a dúvida do irmão pode ser também a dúvida de outras pessoas. Então, fica aqui a porta aberta, espero que vocês tenham gostado e que na semana que vem nós estaremos aqui juntos novamente aí para estudarmos a teologia de Zofar. Repito, teologia pessoal e não necessariamente bíblica. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.